Amém. Vamos orar pela Nayara agora. Amém. Vamos estender as suas mãos para cá novamente, por favor. Pai, em nome de Jesus, nós apresentamos a sua filha Nayara diante do Senhor, Pai. Que o Senhor use ela como boca do Senhor, meu Pai. Que o Senhor fale através dela, meu Deus. Use o Senhor a mente dela, Pai, o coração dela para louvor e honra e glória do Senhor, Pai. Que o Senhor livre ela, meu Pai, de todo medo, Pai, Senhor, toda vergonha, nervosismo, ansiedade. Mas que a sua palavra, meu Deus, encontre cada coração aqui nessa noite. Terras férteis, meu Pai, para a honra e glória do Senhor. Amém. Amém. Boa noite, Impacto Jovem. Como é que vocês estão? Tudo bem? Gente, tudo bem? Depois de um louvor desse, tá todo mundo... Como assim? Tive que me recompor para subir aqui. Glória a Deus pela vida do Ministério de Louvor aí, todo mundo, porque foi uma bênção. Como é que vocês estão? Preparados para mais uma noite na presença do Senhor? Obrigada, Lucas. Gente, estou feliz por estar aqui. Obrigada, Lucas, pelo convite, pela confiança. Eu não sei se tem alguém aqui que não me conhece. Eu sou a Nayara, sou esposa do Diofler. Eu acho que é mais provável vocês conhecerem o Diofler do que eu. Mas é isso aí. Hoje, essa noite, a gente vai falar um pouquinho sobre... O tema seria... a gente vai falar de forma geral de gratidão. Mas nós vamos falar principalmente sobre razões para louvar a Deus, tá? Então vamos abrir as nossas Bíblias em Salmo 103. Salmo 103, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 18. Quem encontrar aí, vai dizendo amém. Encontraram? Amém. Quem não encontrou, diz aí, me espera. Mas assim, hoje em dia, né, tá fácil. Com a tecnologia, a gente nem precisa se preocupar, que tá aí, né? Então vamos lá, gente. Acompanha comigo aí, do versículo 1 ao versículo 18. Diz assim: Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o teu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as suas enfermidades. Quem redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia. Quem enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. Verso 6. O Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos. Fez notórios os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. Não repreenderá perpetuamente, nem para sempre conservará a tua ira. Não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos retribuiu segundo as nossas iniquidades. Pois quanto o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto está longe o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Pois Ele conhece a nossa estrutura e lembra de que somos pó. Porque o homem, os seus dias são como a erva, como a flor do campo, assim floresce. Pois passando por ela o vento, logo se vai e o seu lugar não conhece mais. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade, porque sobre aqueles que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, sobre aqueles que guardam o seu conserto e sobre os que lembram dos teus mandamentos para os cumprirem. Amém? Deixa a sua Bíblia aberta, nós vamos usar bastante a nossa Bíblia hoje. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar. Pai querido, Pai amado, nós te adoramos e nós te glorificamos, Pai, por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. E diante da Tua presença agora, Pai, nós nos colocamos para que o Senhor fale conosco, tira do nosso coração todo o peso, tira da nossa mente toda a confusão. Não permita, Senhor, que essa palavra seja roubada dos nossos corações e que nós possamos nos entregar completamente a Ti essa noite, Pai. Que possamos prestar a Ti verdadeiro louvor e adoração. Fala conosco essa noite, Pai. Eu me coloco diante do Senhor como instrumento da Tua palavra, porque eu não sou nada mais do que isso, Pai. Sou Sua filha e entrego nas suas mãos, Senhor, a minha vida para que o Senhor possa usar conforme a Tua vontade. Que o falar dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis a Ti, Senhor, minha rocha, minha fortaleza e o meu Redentor. Amém. Amém? Então, nós lemos aqui o livro de Salmos, né? E o livro de Salmos é
um livro que é um compilado de poemas, né? Nós não temos um autor específico. Muitas vezes a gente vem, a gente fala, nós vamos ler Lucas, e aí a gente fala que escreveu é Lucas. Vamos falar de Êxodo, e aí é Moisés, né? No livro de Salmos nós temos vários autores, dentre eles Davi, Salomão, temos Salmos de Moisés, Salmos de Asaf aqui. E esse que nós lemos, né, nessa noite, é um salmo considerado um salmo de Davi, né? E Salmos, ele é um livro cheio de poemas ou canções, tem também orações. Nós vemos várias confissões de pecados no livro de Salmos. Nós vemos também um pouco da história de Israel, que eles contam através dos Salmos. São várias coisas aqui, né? E a palavra Salmos mesmo, ela se originou de uma tradução. Quando a Bíblia hebraica, que era a única que tinha, foi traduzida para o grego, eles escolheram a palavra Salmos. Por isso que a nossa Bíblia tem a palavra Salmos. E a palavra Salmos significa louvores acompanhados de instrumentos de música, né? E no hebraico, na Bíblia hebraica, a palavra usada lá também significa louvores. Mas, como eu disse, nós não temos apenas louvores nos livros de Salmo. Nós temos poemas, histórias de Israel, né? Nós temos orações. Então, e o que a gente vê de mais comum aqui, né? O que nós vemos no livro de Salmos? O ponto central de todos os poemas ou canções ou orações que a gente encontra aqui é a fé no Senhor. Salmos, ele sempre nos mostra, independente da situação que aquele povo estava, que aquele povo tinha fé no Senhor. E eles nos ensinam também que mesmo em meio ali às confissões de pecado, né, nas dores e necessidades que aquele povo tinha, os Salmos nos ensinam a ter um relacionamento pessoal com Deus. Cada vez que a gente lê, se a gente for reparar, a gente observa que sempre Salmos, ele tenta nos aproximar de Deus, muitas vezes conversa com Deus como se fosse uma pessoa. E a gente vê que Deus não era tão próximo assim do povo no Antigo Testamento, mas Salmos, a gente vê que tem algo assim muito emocional. E é por isso que Salmos é um livro tão conhecido por todo mundo. Até que não é cristão, a gente vê as pessoas usando versículos de Salmos por aí, né? Colocando nas fotos, colocando nos adesivos dos carros, citando alguma coisa. Porque Salmos ele fala muito das emoções que as pessoas tinham. E isso se transmite muito nos nossos dias também, né? A gente percebe que mesmo que às vezes estavam relatando um momento do pessoal de Israel ali, a gente vê que aquilo pode ser aplicado para a nossa vida. Então, Salmos é um livro muito especial. Fala muito, nos ensina muito sobre ter um relacionamento pessoal com Deus. E o Salmo 103, que é esse que a gente leu, ele nos convida a reconhecer quem é Deus e o que Deus faz nas nossas vidas. Grandes coisas que Deus faz, a gente vê escrito aqui. E é por isso que nós vamos falar, né, hoje, sobre razões para louvar a Deus. Porque nós temos inúmeras razões para louvar a Deus. E nós vamos falar de algumas aqui. E agora eu te convido para que já que a gente está no Salmo 103, que a gente leia aqui de novo o versículo 1, para a gente entender, 1 e o 2, para a gente entender um pouco mais do que a gente vai falar aqui. Então, bendize ou bendiga, né, dependendo da versão. Bendiga ao Senhor a minha alma e tudo o que há em mim, bendiga o teu santo nome. Então, a palavra mais forte que começa aqui já é a palavra bendiga, ou, né, bendize a minha alma. E eu queria perguntar aqui, alguém sabe o que é bendizer? Quando a gente vê muito isso aqui na Bíblia, alguém sabe? Pode falar, não deixa eu falando sozinha, por favor. O que é bendizer? Bendizer ao Senhor? Como? Falar bem de algo. Boa. Quem mais? Quem dá mais? Declarar boas palavras. Falar bem de algo, declarar boas palavras. Que mais? Só o Cleverson e o Paulo estão prestando atenção, gente? Sim, olha só. Essas duas definições que os meninos trouxeram aqui no caso, seria a definição do bem dizer no português, que veio do latim, realmente falar bem de algo. Vou falar bem de algo, vou dizer boas palavras a respeito de algo ou de alguém. Mas, quando a gente olha aqui no original, não é só isso. Quando a gente vai para o hebraico, a gente percebe que a tradução, a palavra que
usada, ela quer dizer abençoar, ou ser abençoado, louvar, ou até ajoelhar. Então, a gente observa aqui que vai depender do contexto. E aqui a minha dica de estudante de línguas para vocês é sempre essa. A gente nunca fala tal palavra é isso. Vai sempre depender de onde ela está e qual é o contexto. Então, ela pode significar tudo isso. Abençoar, ou ser abençoado, louvar, ou se ajoelhar. Então, é estranho, porque pensa assim, mas como assim abençoar? E aí fala que eu vou abençoar o Senhor? Tipo, a gente abençoa Deus? Como assim? Né? Por que a gente tem essa impressão? Porque a gente está acostumado, na nossa cultura e com o português, que quando a gente vê a palavra abençoar ou bênção, a gente sempre associa como se fosse um presente, né? Tipo assim, Senhor, abençoa o fulano, ou seja, tipo, dar coisas boas para ele, que a vida dele vá bem, que as orações dele sejam atendidas, né? Então, a gente sempre associa bênção com algo que é como se fosse um consentimento de Deus, tipo, tá abençoado, né? E não tá errado, é uma das traduções, né? Mas o abençoar no hebraico não necessariamente é receber bênçãos, ou receber coisas, né? Normalmente, quando está associado de Deus para o homem, é isso, né? Quando está usando a palavra de Deus para nós, é isso, vai te dar coisas boas, te abençoar, toda sorte de bênçãos, a gente vê isso, né? Então, quando é do Senhor para a gente, pode ser sim um presente, uma dádiva, mas existe essa palavra relacionada ao homem com Deus. E nesse caso, é essa palavra que nós temos aqui. É uma relação do homem com Deus. Quando é uma relação do homem com Deus, essa palavra, ela vai significar como se fosse o ato de louvar a Deus. É o ato de adorar a Deus e expressar a Deus toda a nossa gratidão, todo o nosso reconhecimento de que Ele é o Senhor de todas as coisas. Então, quando a gente vê essa palavra, bendize, ó Senhor, a minha alma, é como se a gente olhasse para a nossa alma, né? Porque aqui o verbo também está no imperativo. O imperativo quer dizer uma ordem ou uma instrução, algo que deveria ser feito, né? Então, Davi diz, bendize, ó minha alma, ó Senhor. Então, Davi, ele nos mostra muito isso, ele conversa com a alma dele, isso nos incentiva, isso nos mostra que a gente deve olhar para dentro e dar ordens à nossa alma. Bendiga ao Senhor, ó minha alma. Reconheça o Senhor, reconheça tudo que o Senhor fez, minha alma, independente de como a gente está se sentindo, porque a nossa alma é o centro das nossas emoções, é o centro das nossas decisões. Então, às vezes a gente está envolto de sentimentos, às vezes por sentimentos depressivos, e a gente vê até Davi falando em outro salmo, por que está abatida a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Então, a gente vê que essa postura de Davi de conversar com a alma é algo que também nos ensina, de que a gente tem que olhar para dentro, ver o que está acontecendo e dar ordem à nossa alma. Bendiga ao Senhor a minha alma. Louve ao Senhor. Expressa toda a sua gratidão, reconheça que Ele é o Senhor. Então, quando a gente vê bendiga ao Senhor, não é somente tipo, vou falar coisas boas do Senhor, e temos que falar coisas boas do Senhor, mas é algo muito mais profundo, é algo muito mais íntimo, da gente reconhecer tudo que o Senhor é e tudo que Ele faz. Então, quando a gente está orando, louvando, no caso, o pastor Antônio até nos ensina, né, a trilha de oração, ele fala que nós temos uma oração de adoração, uma oração de louvor, né? Então, uma oração, o que seria o adorar? Reconhecer a Deus pelo que Deus é. E o que seria o louvar? Reconhecer a Deus pelo que Ele faz. Então, aqui, nós estamos reconhecendo nesse salmo o que Deus é e o que Deus faz. Então, é um salmo de louvor, é um salmo de adoração, e é Davi nos ensinando a nós, nos ensinarmos a nossa alma a louvar e adorar a Deus em todas as circunstâncias. Então, é isso que nós vemos nesse versículo, e a gente vê no 2 que ele fala de novo, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos teus benefícios. Algumas versões vão dizer, não se esqueça de nenhuma das tuas bênçãos. Então, quando a gente vê, ele está repetindo quase a mesma coisa do versículo 1 no 2. Quando a gente vê isso na Bíblia, normalmente é uma ênfase, é para deixar bem claro que nós devemos bendizer ao Senhor. E olha só, não se esqueça de nenhuma de suas bênçãos. Por que será? Porque a gente esquece constantemente das bênçãos que o Senhor nos dá, das coisas que a gente pede. Quantas vezes a gente pede muitas coisas para Deus, Deus nos dá,
passa tipo uma semana, a gente já esqueceu que Deus nos deu. A gente se acostuma muito fácil com aquilo que é bom, não é? Já viu quando a gente está com um celular horroroso de ruim, aí a gente vai lá e compra um celular novo, a gente se acostuma com ele rapidinho, nem lembra do antigo mais. E aí a gente, quando vai trocando, né, as coisas, aquilo que era mais ou menos, a gente vai conseguindo coisas melhores, a gente se acostuma muito fácil, muito fácil. E a gente esquece também muito fácil, muito rápido. Então aqui é mais um conselho para a gente, não nos esquecer das bênçãos e dos benefícios que o Senhor nos deu. E não só as bênçãos, mas também de onde a gente saiu. Eu não sei você, mas eu saí de um lugar que eu não me orgulho. Então eu tenho que constantemente me lembrar dos grandes benefícios, das grandes bênçãos que Deus fez, de me tirar de onde Ele me tirou. E mesmo se você às vezes não saiu de um lugar de perdição, você tem que louvar a Deus porque você não conheceu coisas terríveis do mundo. Então, não nos esquecer das grandes coisas que o Senhor fez. E a pergunta que eu te faço é essa: será que você tem reconhecido que o Senhor fez tudo na sua vida? Que tudo que você tem veio dele? A gente acabou de cantar que tudo é para ti, né? Tudo vem de ti. Ou será que já esqueceu? Será que você tem reconhecido e louvado a Deus por quem Ele é e por tudo que Ele faz? Ou você está na categoria de que pede, ganha e amanhã esquece? Então eu queria que a gente levasse essa reflexão para o nosso coração. E é por isso, justamente porque a gente esquece, que nós vamos falar um pouco sobre 4 razões para louvar a Deus. Estava até falando para o Diogo, eu falei assim, engraçado, né? 4 razões para louvar a Deus. A gente não precisaria de razão nenhuma para louvar a Deus, né, gente? Simplesmente por Deus ser quem Ele é, já bastaria. Por que razões, né? Aqui nós vamos falar de 4, mas nós temos muitas outras. Mas é porque nós somos humanos, né? Nós precisamos estar constantemente nos lembrando, né, das nossas falhas, para a gente reconhecer quem Deus é. Aí precisamos falar de razões para reconhecer, para louvar a Deus. E a primeira delas está no versículo 3, na parte A. Vamos ler aí comigo. É Ele que perdoa todas as nossas iniquidades, ou todos os nossos pecados. Então, a primeira razão para louvar a Deus é porque Ele perdoa os nossos pecados. Amém? Repete comigo. Ele perdoa os meus pecados. Esse versículo, ele está associado ao versículo 12. E eu quero que a gente leia aí o 12. Lê comigo aí. Quanto está longe o Oriente do Ocidente, assim Ele afasta de nós as nossas transgressões. E olha só, isso aqui é muito forte, porque às vezes a gente pede perdão para Deus, né? Deus nos perdoa, mas às vezes a gente fica remoendo. Mas a Bíblia diz que Deus joga no mar do esquecimento. Por que a gente não joga? Então, se você, por algum motivo, às vezes fica remoendo, lembrando de passados que você fez, se culpando de alguma coisa, saiba que isso não é algo de Deus, isso é coisa do maligno. Porque a palavra de Deus diz, Ele perdoa as suas iniquidades. Então, se você se arrependeu, né, se a gente se arrepende de verdade, diante do Senhor, não pratica mais aquele pecado, Ele perdoou os seus pecados. Está apagado, está anulado. Olha só o quão longe o Oriente está do Ocidente. Imagina, se você quiser pensar geograficamente, você pensa quão longe está, sei lá, o Brasil, lá da Austrália. É assim que Deus afasta as nossas iniquidades, as nossas transgressões de nós. Pedimos perdão, Ele nos perdoa e afasta de nós. Então, é algo muito maravilhoso, porque às vezes a gente só pensa em bênçãos físicas, e são muita coisa boa, né? É importante isso também, mas, gente, Deus perdoar os nossos pecados é uma razão muito grande para a gente louvar a Ele. A palavra usada aqui para perdoar, né, no caso, é uma palavra que ela é usada somente para mostrar que é a ação de Deus com o homem. Existem outras palavras de perdoar no hebraico aqui, que às vezes é usada para eu perdoar a Sara, né? Humano com humano. Mas essa daqui é uma palavra usada somente de Deus para com o homem. E perdoar significa poupar, aliviar alguém da carga das suas ofensas. Então, esse verbo aqui, que é de Deus para com o homem, ele aparece mais ou menos 50 vezes aqui no Antigo Testamento. E sabe o que ele quer dizer?
esse verbo especificamente, que ele é uma ação divina de restaurar o pecador e trazê-lo de volta ao favor de Deus. É justamente o que Jesus fez por nós. Jesus morreu na cruz para nos salvar dos nossos pecados e restaurar o nosso relacionamento com Deus. Justamente isso. Quem perdoa pecados senão Deus? Por isso que a gente vê os fariseus, os escribas lá horrorizados quando Jesus no Novo Testamento fala: perdoados estão os seus pecados. E porque, como assim? Só Deus pode perdoar, e é uma prova de que Jesus é Deus, é uma prova da divindade de Jesus. Então aqui nós vemos bem claro o quanto Deus nos perdoa, nos enviando o seu Filho para nos livrar dos nossos pecados. E quando a gente às vezes fica remoendo alguma coisa, se culpando por alguma coisa, é como se a gente ignorasse o que Jesus fez por nós. Isso é muito grave. Então, se você pediu perdão de forma genuína, se arrependeu verdadeiramente, aceite esse perdão, não peques mais, né? Igual Jesus fala, vá e não peques mais. E quando Deus olha para a gente hoje, justamente por causa desse sacrifício de Jesus, Ele não vê mais os nossos pecados, Ele não nos vê mais como pecadores, Ele olha para a gente e Ele vê o sangue de Jesus. Nós estamos justificados. Justificados, não existe mais a ira de Deus sobre nós, mas agora é o sangue de Jesus que Ele vê sobre nós. Isso é muito forte. Então, a morte de Jesus na cruz por nós restaurou o nosso relacionamento com o Pai. E olha só, lá no versículo 13, o que a gente lê? Vamos ler comigo. Como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Olha Deus nos mostrando que Ele é Pai, que Ele é bom, que Ele perdoa, nos mostrando que Ele é Pai mesmo no Antigo Testamento, né? Porque às vezes a gente tem a impressão de que Deus era muito bravo no Antigo Testamento, mas aqui a gente já vê como Deus nos ama, como Ele é um Pai amoroso, como Ele enviou o seu único Filho para nos livrar dos nossos pecados. Então, essa é a primeira razão para a gente louvar a Deus. Esse aqui a gente já poderia pegar as nossas Bíblias e ir embora, porque ser perdoado, ser restaurado já basta. E nós temos mais uma razão, e está no versículo 3 também, mas na parte B, vamos ler comigo. E sara todas as suas enfermidades. Então, Ele cura as nossas enfermidades. Repete aí comigo. Ele cura as minhas enfermidades. Essa aqui é uma passagem muito clara de que já no Antigo Testamento também Deus curava seu povo. E uma prova de que Deus se importa com a nossa saúde física é que Jesus também curou muito no Novo Testamento. A gente via quantas pessoas Jesus curou, restaurou, né? E eu vejo que parece que hoje em dia a gente não ora tanto mais por cura, né? Parece que antigamente isso era mais comum, eu não sei, mas eu tenho essa impressão de que às vezes a gente está doente, a gente nem sequer passa pela nossa cabeça de orar e pedir a Deus: Senhor, tira, se for da tua vontade, me livra dessa dor de cabeça, me livra dessa dor que eu estou sentindo aqui, ou fulano tá passando por uma situação tão difícil, tipo assim, abençoa ele com cura. Parece que hoje a primeira coisa que a gente faz é ir no médico, ou vai na farmácia, já toma um remédio, a gente nem lembra que o Senhor pode nos curar, sabe? E não é nada contra os médicos, contra os remédios, porque é importante, existem momentos que a gente vai ter que passar por isso mesmo, mas o que custa a gente orar? Isso mostra a nossa dependência de Deus, sabe? Tipo assim, Senhor, estou passando por isso, se for da tua vontade, me cura. E a gente também ter maturidade e inteligência emocional para entender se Deus não quiser curar, porque Ele é soberano sobre todas as coisas. Se Ele quiser curar, amém. Se Ele não quiser curar, amém. Mas nós orarmos pedindo a Ele cura sobre as nossas enfermidades também mostra que nós temos um relacionamento com Ele, que é aquilo que os Salmos nos ensina, né? Buscar um relacionamento com Deus. Então, ora, vamos aprender, né? Assim, orar, vamos louvar a Deus, porque Ele cura nossas enfermidades. Por mais simples que sejam, das mais simples até as mais
ferradas de todas, as mais assim incuráveis de todas. Ele é o médico dos médicos, né? Nós vemos que isso é vontade de Deus. Eu mesmo tenho um testemunho muito forte na minha vida sobre cura. Eu não sei se você sabe, mas eu nasci com um problema de rim muito sério. Meus pais foram descobrir, eu acho que eu tinha uns 2, 3 anos desse problema que eu tinha. Mas, resumidamente, o meu rim, eu acho que o direito, não sei, não funcionava. Era uma doença chamada nefrite. E como o rim não funcionava, eu ficava muito inchada, porque não filtrava. E por conta disso, descobriram que o meu coração era do tamanho do... Eu era criança, tipo de 3, 4 anos, e o meu coração era do tamanho do coração de um adulto. Então, minha pressão era altíssima. Eu não podia correr, porque se eu corresse era perigosíssimo eu infartar. E aí, minha mãe tinha que ficar me vigiando para eu não correr, né? E aí foi médico, atrás de médico, para ver o que acontecia. E aí o médico, né, através dos exames todos lá, falou para minha mãe, a doença dela é essa. O remédio que existe hoje para ela é esse. Você pode ir no mundo inteiro procurar, pode ir nos Estados Unidos, onde você quiser. Não existe outro remédio para ela, é esse aqui. Então, assim, se ela não tomar esse remédio, ela morre. Mas se ela tomar esse remédio, quando ela tiver 18 anos, ela vai ficar cega e surda. Porque é o efeito colateral do remédio. Aí ele ainda falou, você escolhe. Tipo assim, você quer que ela né? Morre agora ou morre daqui a 18 anos, digamos assim, né? Então, isso foi assim, um choque de fé para os meus pais e uma história de cura na minha vida. Porque eu era criança, eu não sabia, né? Mas meus pais oraram muito por isso. E minha mãe conta que ela, toda vez que ela saía na rua, que ela via uma igreja, ela entrava numa igreja e pedia oração por mim. Faziam altas campanhas de oração pela minha vida, muitas coisas. E aí, como eu era criança, não sabia orar direito, ela me punha para cantar louvores lá, músicas de cura. E nunca pararam de orar. Minha mãe disse que um dia, simplesmente, ela me colocou para dormir. No outro dia, que ela foi lá de manhã ver como é que eu estava totalmente curada. Porque eu era uma criança muito inchada e ela olhou, ela assustou, porque eu estava magra, porque todo o inchaço havia ido embora da noite para o dia. E ela disse que viu os ossos, o ossinho, né, do braço, assim, da perna, que ela não tinha visto, porque o inchaço não permitia ver. E ela viu aquilo, ela disse que começou a chorar e glorificar a Deus por tudo aquilo, pegou todos os remédios e jogou fora. Diz ela que jogou no vaso, deu descarga e falou, aqui, Satanás, está a sua derrota. Então, toda vez que eu faço aniversário, inclusive foi aniversário agora, eu lembro de que eu poderia não estar aqui. Eu lembro, principalmente no aniversário de 18 anos, que foi o que mais me marcou, que eu pensei, meu Deus, era para eu estar cega e surda hoje, e eu não estou, para a honra e glória do Senhor. Então, se o Senhor não tivesse planos, né, de me curar, eu teria uma vida muito, muito difícil, porque quem tem problemas de rim, eu teria que fazer transplante, ficar fazendo hemodiálise, então eu ia ter uma vida nada saudável, e o Senhor me deu uma infância saudável, uma adolescência saudável, hoje eu sou saudável, para a honra e glória do Senhor. Então, a gente pode orar por cura, que Deus cura. Então, isso para mim é um motivo muito grande para louvar a Deus, porque eu poderia não estar aqui. E era uma doença grave, mas o Senhor se importa até com a dor de cabeça, porque Ele é Pai. Amém? E mais uma razão para nós louvarmos a Deus, está no versículo 8. Diz assim, misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. Coloca para mim a versão da NVI, por favor. O Senhor é compassivo e misericordioso, tardio em irar-se e cheio de amor leal. Aqui nós vemos que qual é a razão para adorarmos a Deus, louvarmos a Deus? É porque Ele nos trata com misericórdia. Ele é amoroso. E aí, esses versículos estão relacionados com 4, vamos ler, a gente vai ler bastante aqui. Estão relacionados com 4 que diz, Ele redime a sua vida da perdição, ou da cova, né, dependendo da versão, e te coroa de benignidade e de misericórdia. Também está relacionado ao 9, vamos ler. Não repreenderá perpetuamente, nem para sempre conservará a tua ira. Vamos ler o 13 também.
Como um pai se compadece dos filhos, né, nós lemos, assim o Senhor se compadece. Isso tudo tem a ver com misericórdia. Olha o 14. Pois Ele conhece a nossa estrutura e lembra-se de que somos pó. E o 17. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre aqueles que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos. Olha quantos versículos, quantas coisas nós temos aqui mostrando o quão misericordioso, o quão amoroso é Deus. Ele é tão amoroso, né? Ele tem tanta, sabe, a misericórdia, ele tem pena de nós, ele lembra de que nós somos pó. Porque se não fossem as misericórdias do Senhor, nós seríamos consumidos. E uma das coisas assim, que eu mais gosto, isso aqui, é que Ele não nos trata segundo o nosso pecado. Sabe? Ele não nos trata do jeito que a gente merecia. E isso nos mostra que Ele é muito misericordioso. Ele lembra, Ele sabe que a gente é pó, que a gente não é nada. E será que a gente lembra que a gente é pó? Porque Deus lembra. Quantas vezes a gente está cheio de si, ou a gente vê tantas pregações por aí, que ficam inflando o ego das pessoas, né? Quase colocando a pessoa na altura de Jesus. Mas Deus sabe que a gente é pó. A gente não é nada. E é justamente por não sermos nada que Ele age com misericórdia com a gente. Porque se não fosse assim, a gente nem estaria aqui. Então, por mais que sim, gente, nós tenhamos importância, né? Porque Ele é um Pai amoroso, nós somos filhos e Deus nos ama. A gente tem uma importância para Deus, com ressalvas, né? Mesmo assim, né? Ele não nos trata assim segundo os nossos pecados. E eu acho incrível essa parte também que diz que a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade. Sabe? Quando Deus olha para a gente com misericórdia, e que Ele lembra que nós somos pó, nos mostra que nós somos totalmente dependentes de Deus. Porque se Deus não quisesse, nem estaríamos respirando, não estaríamos aqui, igual eu disse, se Deus não quisesse me curar, eu não estaria aqui hoje. Então, nos mostra o quão dependente nós somos dEle. E a misericórdia está totalmente ali ligada com o amor. A gente cantou a primeira canção. Como pode me amar, Deus? Sabendo que eu fugiria se a porta tivesse aberta. Ou seja, nosso coração é totalmente corrompido. Um coração que se distrai por qualquer coisa, busca qualquer coisa. Deus assim ainda não nos trata da forma como a gente merecia. Porque se Ele tratasse do jeito que a gente merecia, né, ia ter que ter outro dilúvio aqui. Porque eu acho que o mundo ia ter acabado muito antes, né? Às vezes eu fico pensando, nossa, ainda bem que é uma nova aliança, né? E a gente tem chance de fazer alguma coisa, porque o tempo de hoje está terrível, né? Então, tipo assim, Deus, como o Senhor não faz nada? Tipo assim, se eu fosse Deus, eu já tinha matado esse povo todo, né? Quem nunca pensou isso? Então, Deus é muito maravilhoso. Mas tem um porém nesse versículo, não sei se você reparou. No versículo 17 diz assim: mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre aqueles que o temem. E a sua justiça sobre os filhos dos filhos, sobre aqueles que guardam o seu concerto ou a sua aliança, sobre aqueles que se lembram dos seus mandamentos para o cumprirem. Então, as misericórdias do Senhor, elas são de eternidade em eternidade para aqueles que obedecem. Aqueles que se colocam diante do Senhor, se a gente se colocar diante do Senhor, cumprir aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, obedecer a sua palavra, gastar a nossa vida no altar, né, diante do Senhor, as misericórdias do Senhor se renovam, as misericórdias do Senhor nunca têm fim. Mas provavelmente, para aqueles que não cumprem, aqueles que não temem as misericórdias do Senhor, chega uma hora que elas acabam. Então, a gente vê, né, o quanto Deus foi paciente com o povo de Israel. Deus vivia falando, né, tipo, ensinou o povo a adorar, ensinou o povo tudo, né, e Deus ficava avisando, né, hoje eu coloco diante de vocês bênção e maldição. O que vocês escolhem? Deus ensinou e Deus tratou o povo com muita paciência. Mas chega uma hora, né, digamos assim, que até Deus cansa.
Então, aqueles que não querem nada com Deus, eles recebem bem menos misericórdia. Mas nós, né, espero que todos aqui sejam dentro dessa categoria, nós que tentamos nos colocar diante do Senhor, fazer tudo o que o Senhor nos pede, cumprir a vontade de Deus, as misericórdias dele sobre nas nossas vidas não tem fim. Glória a Deus por isso. Então, sempre que eu olho, sabe, para isso, eu lembro também de onde que eu saí. Porque Deus foi muito misericordioso comigo. Mesmo eu tendo feito coisas erradas, por um tempo, o Senhor me trouxe de volta. E eu sempre olho para trás e oro, sabe? Algo que eu oro e penso, falo, Senhor, nunca me deixe sentir saudade das coisas antigas. Né? Como o povo de Israel, que às vezes ficava falando lá das cebolas do Egito, né? Mas isso também nem quer dizer que o povo daquela época comia essas cebolas, porque eles eram escravizados, né? Às vezes eles só sabiam que existia, às vezes nem contato com aquilo eles tinham, às vezes nem comiam, mas estava querendo voltar. Então eu olho e falo, Senhor, como pode me amar? Aquela música, né, que a gente cantou. Então, e eu gosto muito também da parte, eu acho que fala muito lá no versículo 4, que diz que Deus nos coroa com benignidade e misericórdia. Essa questão de coroar nos mostra muito dignidade, sabe? É Deus nos tratando como filhos. Eu lembro da parábola do filho pródigo, né? Que o filho se perde, volta, o pai dá a ele vestes novas, coloca nele um novo anel no dedo e tal, trata ele assim com muito amor e misericórdia. E essa parte de nos coroar com benignidade e de misericórdia, né? Coloca aí a NVI também para a gente ver como que está no versículo 4. Resgata a sua vida de sepultura, de amor leal, acho que aqui não fala, e o coroa de amor leal e de compaixão, né? De ter compaixão com a gente. Então eu vejo que esse ato de coroar não é que a gente é top, mas é que Ele nos trata como filhos, né? Porque se Ele é o rei, é como se fôssemos príncipes e rainhas daquele reino e nós iremos reinar com Ele. Então, quando eu olho para isso, eu falo, Deus, o Senhor me deu uma vida de dignidade hoje. Porque a vida no mundo, gente, eu não sei se alguém aqui tem curiosidade com as coisas do mundo, mas a vida no mundo, ela só parece bonita, ela é atrativa aos olhos, mas ela te trata como um lixo. Você acha que é legal estar no meio das pessoas, é legal estar nas festas, é legal ser conhecido pelas pessoas, postar foto, né? É legal, tipo assim, você ser radical, porque hoje está na igreja, ninguém quer estar na igreja, mas os relacionamentos mundanos são lixo. As amizades mundanas são lixo. Porque a grande maioria das pessoas não tem noção de relacionamento. Não sabe o que é tratar o outro com dignidade. E o Senhor nos trata com dignidade. Quando eu olho para trás e eu vejo os relacionamentos, e eu não tive relacionamentos tóxicos, digamos assim, né, que hoje está na moda falar de relacionamentos tóxicos. Eu não tive relacionamentos tóxicos quando eu tive relacionamentos no mundo com outras pessoas, né? Graças a Deus, Deus foi misericordioso comigo até nisso, né? Porque tem gente que se submete a essas coisas. Mas não são relacionamentos saudáveis. Não é aquilo que Deus sonha para a nossa vida. Não é isso que Deus quer para filhos amados. E quando a gente está na presença de Deus, Deus transforma nossas vidas. Deus nos dá dignidade, nos trata com... Sabe, é difícil descrever, mas Deus nos trata com pureza. Nós temos uma vida pura. Nós temos um Deus em que a gente consegue... Até Ele, né? Até o nosso Deus, Ele é digno de tudo. E o nosso Deus a gente pode confiar, não tem joguinho no relacionamento com Deus. Com os outros deuses lá da época, né? Dos outros povos, eles não eram misericordiosos, eram Deus que riam dos seus adoradores, eram Deus que puniam os seus adoradores. E Deus, desde sempre, mostrou para o seu povo que era um Deus, um Pai amoroso e misericordioso, que sempre deu a cada um de nós, e é o que Ele quer para cada um de nós, uma vida digna. Então hoje eu olho, eu falo, Senhor, eu sou casada, eu tenho um excelente esposo, uma excelente família, nós vamos construir uma família debaixo da graça, para a honra e glória do Teu santo nome, com dignidade, porque o mundo não nos oferece isso.
E eu espero de todo o meu coração que você nunca atenda a esses desejos que podem surgir no seu coração de conhecer o mundo. Porque um dia eu atendi esse desejo. Se Deus não tivesse sido misericordioso comigo, eu não sei o que tinha acontecido. E eu tenho vergonha dessa época. Mas Deus é tão bom que eu nem lembro. Tem coisas assim que eu nem lembro que aconteceram. Então aquela coisa, Deus perdoou. Deus joga no mar do esquecimento. A gente também deve jogar. Então, é isso. Deus é misericordioso. E Ele nos trata com dignidade. E por último, para a gente finalizar, mas não é a última razão, é a última razão dessa noite, mas eu quero que você encontre milhares, e eu creio que você vai encontrar milhares na Bíblia. Está no versículo 5. Diz assim: que enche a nossa boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. E aqui eu gosto da versão da NVI também, que diz assim, Ele, né? Quem satisfaz de bens a sua existência, de modo que a sua mocidade se renova como a águia. Então, mais uma razão para a gente louvar a Deus é que Ele nos abençoa com bens materiais. Nem precisava, né? De todas as coisas que a gente tem com Deus aqui, né? Misericordioso, nos perdoa, nos cura. Ele ainda se importa com a nossa vida terrena, aqui na terra, e nos abençoa com bens materiais. Então, isso quer dizer que Ele sabe que nós somos pó, né? Ele sabe que nós dependemos dEle. Ele sabe que nós somos humanos, a gente necessita de certo conforto, que a gente sonha com certas coisas, né? Nós oramos, nós colocamos diante dEle os desejos do nosso coração, e Ele atende. Ele atende quando não são desejos egoístas, né? Porque lá em Tiago diz que vocês, eu acho que é Tiago que fala, vocês não recebem porque pedem mal, pedem para os seus próprios desejos, né? Suas próprias desejos egoístas. Mas se você trabalha honestamente, né? Não é preguiçoso, trabalha, se esforça, né? Devolve o dízimo, vive conforme a palavra, não reclama, trabalha, não reclama, ou quem não trabalha às vezes estuda, ainda não trabalha, mas quem estuda faz tudo bem feito, é obediente pai e mãe, honra pai e mãe, vive conforme a palavra, sabe? Faz as coisas com honestidade, não faz as coisas embaixo do pano. Deus nos abençoa. É desejo dele que a gente seja próspero, né? Mas é claro que a gente também tem que tomar cuidado para essas bênçãos que Deus nos dá não se tornarem ídolos na nossa vida. Porque as próprias bênçãos se tornam ídolos. Um filho pode se tornar um ídolo, um curso na faculdade pode se tornar um ídolo, um esposo, um namorado, seu tempo livre com você mesmo, qualquer coisa que Deus nos dá pode se tornar um ídolo. O que é um ídolo? É aquilo que tem em primeiro lugar na sua vida, mais do que Deus. Então, mais uma prova de que a gente é tão corrompido que a gente pode se corromper até com as bênçãos que Deus nos dá. Então, sim, Ele nos abençoa, mas nós temos que tomar cuidado com isso. Cuidado com a ganância, com a soberba. Ganância de querer sempre mais e a soberba de, às vezes, nos transformar em outras pessoas, porque agora nós temos aquilo que a gente queria, né? É aquela famosa frase que é conhecer alguém, dê poder a ele, ou dê dinheiro a ele, né? Como é que nós agiríamos se Deus nos desse tudo aquilo que a gente pede? Às vezes a gente também nem estaria aqui, porque a gente faz cada oração aqui só por Deus, né? Mas como Ele é um Pai amoroso, misericordioso, Ele atende os nossos sonhos. A gente tem vivido muito isso esses dias, lá em casa. A gente casou, a gente não tinha, eu falo assim que a gente não tinha nada, mas a gente tinha, glória a Deus, a nossa cozinha, que era um fogão, uma geladeira, um armário, uma máquina de lavar, e a gente tinha um guarda-roupa, e a gente tinha um colchão para dormir. A gente não tinha cama, a gente ficou 6 meses dormindo num colchão no chão, dessa finura aqui. E aí não tínhamos sofá, não tínhamos TV, não tínhamos nada assim. O nosso sofá era um outro colchão que a gente tinha na sala. E aí, para assistir série, a gente colocava uma cadeira assim na frente do colchão e o notebook para assistir série, porque a gente não tinha a TV, não tinha um rack, não tinha sofá. E a gente ficou assim por uns 6 meses.
E sempre orando, sempre trabalhando, passamos assim, apertados os primeiros meses de casado, apertados mesmo, mas nunca faltou nada. Deus nos deu, né, assim, a gente falava, nossa, não vai dar para pagar as contas esse mês. E dava certo, sabe? Com o passar do tempo, Deus foi cuidando dos detalhes para a gente. Deus foi nos dando condição de comprar uma coisa, comprar outra. Desses 6 meses que a gente casou e a gente dormia no chão, a gente deu 6 meses, apareceu um dinheiro, acho que na conta do Joffer lá, um dinheiro lá, e a gente também ganhou um presente de casamento, tipo assim, atrasado. E aí a gente juntou esse dinheiro que apareceu, né, que teoricamente a gente não tinha, mas esse dinheiro apareceu, e juntamos isso e parcelamos o resto e conseguimos comprar a nossa cama. E aí a gente ainda tinha pensado, nossa, estava chegando o frio, a época do frio, e a gente dormindo no chão. E Deus foi tão assim misericordioso com a gente que nesse mês, na época certa, Ele nos deu condição de comprar. Aí compramos, continuamos pagando e a vida foi assim. E a gente sempre com muitos sonhos. Eu lembro um dia que a gente deitou para dormir, oramos a Deus por uma televisão. Senhor, nos dê condição, não lembro, né, bem da oração, mas nos dê condição da gente comprar uma TV. E eu não lembro o que mais que a gente pediu, tá vendo que a gente esquece? Aí pedimos a TV e pouco tempo depois a gente comprou a TV. Sabe, foi assim, impressionante, foi a gente orar e pedir a TV, deu certo. Então, sabe, é coisa simples, né? Às vezes está olhando e falando, nossa, está contando da vida assim, tipo, né? Mas é detalhe, gente. Então, Deus, Ele quer que a gente viva bem, sabe? Mas depende muito do nosso coração também. E aí, esse último mês agora, a gente meio que, digamos assim, podemos dizer que a gente terminou, depois de 3 anos de casados, digamos que terminamos de construir a casa. Construir não, gente, montar a casa, porque montar os móveis que faltava. Então, a gente foi comprando as coisas aos poucos, pagando as coisas aos poucos. E aí, esse mês, agora de outubro, a gente conseguiu terminar a nossa parte de escritório, porque eu trabalho em casa, o Joffer também. Então, a gente conseguiu montar esse escritório, né? E a gente nem estava com planos de montar por agora. Era o mês que a gente estava pensando, nossa, esse mês, não sei o que nós vamos fazer para pagar as coisas. A gente tinha um dinheirinho lá de reserva guardado, nós vamos ter que gastar o dinheiro, pagar tudo e vamos ficar sem nada. Mas foi um mês assim que sobrou. Deus agiu de uma forma assim que a gente nem sabe como dizer. E a gente conseguiu finalizar ali as coisas do escritório, comprando coisas que a gente tinha vontade. E eu só consegui esse último mês olhar e agradecer a Deus por tudo. Toda vez que eu olho para o que Deus fez na minha vida, eu só tenho que agradecer e louvar. Louvar porque Ele me tirou do lamaçal do pecado. E não é só porque eu estava perdido, mas todos nós, tendo vida no mundo ou não, estávamos perdidos. Pecamos contra Deus e Ele nos perdoou. Ele nos resgatou. Nos deu uma vida digna, nos trata com misericórdia, não nos trata como a gente merece, nos ama, nos cura e atende desejos simples, como uma televisão. Sabe, a gente não merece, mas Deus faz muito, e eu só consigo agradecer. E só consigo louvar quando eu olho e vejo tudo que tem acontecido. A gente tem muitos sonhos ainda. E é só Deus que sabe se esses sonhos vão ser realizados. E se você tiver sonhos, coloque ele diante do Senhor. Eu sonhava com muitas coisas. E o que a gente tem que aprender também é que a gente tem que ter paciência. Não é no tempo da gente. Eu queria casar e eu sonhava com muitas coisas. E eu queria casar com a casa pronta. Tem coisa que eu ainda não tenho, coisa besta que mulher gosta, que eu olho nas lojas de decoração e fico querendo. E eu, se eu pudesse, eu tinha casado com aquilo lá. Sabe aquelas bandejinhas bonitinhas no banheiro que a gente gosta? Eu ficava querendo muito aquilo. Ainda não tenho. Mas
numa conversa, uma vez minha mãe falou, é aos poucos que as coisas acontecem, sabe? E a gente também tem que aprender isso, ter paciência, sabe? É coisa pequena, Deus atende, mas na hora certa, não vai fazer besteira, sabe? Então, assim, quando eu vejo o que Deus fez na minha vida, e eu tenho certeza que vocês também têm muita história para contar, se não tem, vai ter ainda. Se você viver diante de Deus, provar e ver que o Senhor é bom. Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Ele é misericordioso. Quando o Lucas me chamou para ministrar, a única coisa, eu ainda falei para o Diofer, a única coisa que eu pensei que veio no meu coração era gratidão. E eu falei, eu queria falar sobre isso, mas parece que é um tema tão assim, a palavra gratidão ficou tão banal, parece que todo mundo posta hoje assim, gratidão, hashtag gratidão, tatua aqui, gratidão. Ficou tão assim. E eu pensei, o que eu vou falar disso? Ainda falei para o Diofer, nossa, Deus vai ter que me dar essa noite, Deus vai ter que me dar a palavra em sonho, porque eu não consigo montar uma palavra daqui para sábado, tipo assim, né? E Deus é tão maravilhoso, que no outro dia de manhã, eu fui fazer o devocional, o que estava lá? Gratidão. E esse texto aqui, que a gente leu hoje. E eu entendi que o Senhor queria que a gente falasse sobre gratidão, sobre louvar a Deus, sobre todas as coisas, sobre entendermos o quanto nós podemos louvar a Ele, engrandecê-lo por tudo que Ele faz. Ele nem precisava, Ele faz porque Ele quer. E adorar por tudo que Ele é. Então, nessa noite eu queria que você ficasse de pé, para a gente poder orar. E eu queria que você fechasse seus olhos e começasse a lembrar de todas as bênçãos que o Senhor te trouxe, todos os momentos que Ele atendeu a sua oração. Pede a Ele para te lembrar das coisas que você esqueceu, porque a gente esquece. Eu havia já me esquecido, ainda bem que eu tenho foto dessa época, mas eu já tinha esquecido como que era não ter um sofá. Lembra que eu falei que a gente esquece, a gente se acostuma com o que é bom? Então, peça ao Senhor para trazer à sua memória aquilo que Ele te concedeu e que você se esqueceu. Peça ao Senhor para te trazer muito mais razões do que essas para louvar e agradecer a Ele. Que nós peça a Ele para trazer a sua memória, louve a Ele, diga a Ele, Senhor, eu te louvo, porque o Senhor me trata com misericórdia. Senhor, eu te louvo, eu reconheço que eu não sou nada sem o Senhor. Pai querido, vem falar aos nossos corações, nos lembra, Pai, que nós somos pó, nos lembra da nossa estrutura, Senhor. Nos ajuda a reconhecer, a lembrar dos bens materiais, das curas que o Senhor nos trouxe, dos pecados que o Senhor nos salvou, Pai. Traga a nossa memória, Pai, porque nós somos falhos e nós precisamos. E nesse momento eu quero que você faça essa oração. Eu quero que você agradeça a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito na sua vida. Agradeça pelas coisas que vão vir, porque elas vão vir, porque o Senhor cuida de cada detalhe. Então esse é o seu momento de agradecer pelo pão de cada dia, pela cama que você dorme, pelo ar-condicionado que você tem. Agradecer a Deus pelos pais que você tem, pelo salário, pelo trabalho que você tem, porque tudo é dele, tudo veio dele. Nós temos inúmeras razões para agradecer, e essa oração é você que tem que fazer, porque é você que sabe o que você passa, é você que sabe o que você vive e o que você sonha. Então não espere a minha oração, eu vou orar, mas eu quero que você aprenda a ter um relacionamento com Deus, aprenda a conversar com a tua alma e diga para a tua alma, bendiga a minha alma ao Senhor. Olha para a sua alma nesse momento e diga, bendiga a minha alma ao Senhor, que eu não te esqueça de nenhuma das tuas bênçãos. Bendiga a minha alma ao Senhor, que todo o meu ser te louve, te engrandeça. Pai, tu és glorioso. Bendiga a minha alma ao Senhor, bendiga ao Senhor por tudo que sou. Por tudo que sou, porque o Senhor foi maravilhoso comigo, não porque eu sou bom, mas porque
Tudo que sou hoje veio do Senhor. Bendigo a minha alma ao Senhor, que eu não me esqueça de nenhuma das tuas bênçãos. Eu quero que você ore nesse momento. Só você com Deus. Você pode se ajoelhar, você pode tirar um momento com Deus, mas não deixe esse momento passar. Se entregue ao Senhor, ore, louve a Ele, porque você tem muitas razões para louvar e agradecer. Bendirei ao Senhor com todo o coração, teu nome adorarei, e com tudo que sou cantarei, teu nome adorarei. Sol nasceu, surge um novo dia. É tempo de te adorar. E mesmo em momentos de dificuldade, não deixarei de te exaltar. Minha alma canta a ti, oh, canta a ti, teu nome adorarei. Com tudo que há em mim, canto a ti, teu nome adorarei. Tu és amor, sempre paciente. Teu nome é santo, tu és sempre bom. Eu cantarei os teus louvores para sempre. Não deixarei de te exaltar. Minha alma canta a ti, oh, canta a ti, teu nome adorarei. Com tudo que há em mim, canto a ti, teu nome adorarei. E quando enfim for chegada a hora e o meu tempo aqui se acaba, eu cantarei os teus louvores para sempre. Não deixarei de te exaltar. Minha alma canta a ti, oh, canta a ti, teu nome adorarei. Com tudo que há em mim, canto a ti, teu nome adorarei. Aleluia, Senhor, nós nos colocamos diante de Ti, Pai, nesse momento, Te glorificando, Pai, Te louvando e Te agradecendo por todos os Teus feitos, por todas as Tuas bênçãos nas nossas vidas. Pai, nós não merecíamos, mas o Senhor nos perdoou. Nós não merecemos, mas o Senhor nos cura, nos trata com misericórdia. Nós não merecemos, mas o Senhor atende as nossas orações, realiza nossos sonhos, nos dá bens materiais. Pai, nós não merecemos, mas o Senhor nos trata com dignidade. O Senhor é um Pai amoroso. Nós Te louvamos e Te agradecemos, ó Pai, pelo pão na nossa mesa.
Nós te louvamos pelo conforto da nossa cama, da nossa casa. Nós te louvamos pela nossa família, Pai. Nós te louvamos por todos os bons relacionamentos que nós temos. Te louvamos pelas adversidades, porque o Senhor também está no meio delas. Te louvamos também, Senhor, quando o Senhor não responde aos nossos pedidos, porque nós pedimos mal. Pai, nós te louvamos e te agradecemos pelo fôlego de vida. Nós entendemos que só estamos aqui, Pai, porque o Senhor permitiu. Nós somos totalmente dependentes do Senhor e nós queremos continuar assim, confiando, entregando a nossa vida ao Senhor. Pai, nos dê graça, sabedoria para viver nos teus caminhos, porque nós queremos, Pai, continuar te obedecendo. Nós queremos provar das tuas misericórdias, Pai, que se renovam a cada manhã e que são de eternidade em eternidade. Pai, que a nossa alma cante a Ti, louve a Ti pelas grandezas, pelas belezas da Tua obra, pela beleza da Tua santidade, porque o Senhor é um Deus poderoso, o Senhor é magnífico, Pai, o Senhor é o Rei. Pai, a Tua glória inunda a terra e nós te louvamos pela Tua presença. Nós te louvamos pelo Teu Filho Jesus, que nos trouxe dignidade. Nós te louvamos, ó Pai, pelo Teu Filho Jesus, que nos trouxe de volta ao relacionamento contigo. Obrigada, Pai, porque o Senhor nos perdoou. Obrigada, Pai, porque o Senhor nos tirou do pecado, porque o Senhor trouxe a nossa consciência de que até mesmo aqueles que não tiveram uma vida longe do Senhor, Pai, eles de certa forma também eram afastados e o Senhor os trouxe, Pai, porque não há um justo sequer, mas o Senhor nos justificou através de Cristo e nós te louvamos pela Tua glória, nós te louvamos pela ação do Senhor nas nossas vidas, pela Tua misericórdia, por tudo que o Senhor tem feito, Pai. Nós clamamos, ó Pai, continua conosco, Espírito Santo de Deus, fica conosco, Pai, cumpra o Teu querer e a Tua vontade, Pai, até o último dia das nossas vidas aqui na terra, que nós possamos cumprir, Senhor, aquilo que o Senhor tem pra gente, que nós possamos cumprir aquilo que o Senhor planejou para nós, que possamos viver, ó Pai, contigo até o fim das nossas vidas, até o momento em que nós te veremos face a face, até o momento em que nós viveremos contigo eternamente. Pai, nós te louvamos e te agradecemos, porque o Senhor é maravilhoso, perfeito em seus feitos, e nós não somos nada sem Ti, Pai. Assim nós oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.